Às quintas-feiras nós temos a Agenda Positiva Citrosuco. É um modo de elevar as instituições ou pessoas que fazem o bem. E nesta área da medicina, quem faz um bem enorme à população da nossa região, mas também, de certa forma, por extensão, com este artigo que está agora publicado na Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica, ele faz um bem para a humanidade. O conhecimento que ele vai adquirindo através de um estudo abordando uma doença provocada pelo parasita encontrado na carne de porco mal cozida. É o assunto de hoje da nossa Agenda Positiva Citrosuco. Agenda Positiva Citrosuco, por uma Matão mais solidária. Nesse caso é por um mundo mais solidário, porque o doutor Matheus Balesteiro, que é médico neurocirurgião pediátrico da Unimed de Araraquara, é o autor exatamente desse trabalho, e é com ele que a gente vai falar ao vivo agora, entender melhor quais são as suas descobertas, o que é que ele concluiu nesse estudo. Doutor Matheus, pela sua gentileza em nos atender, muito bom dia. Bom dia, Daécio, e bom dia aos ouvintes. Então, esse estudo iniciou-se a partir de que, digamos assim, que curiosidade que o senhor teve, ou percepção que o senhor teve para começá-lo? A Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica, ela tem um guia do site, que são para as doenças que afetam as crianças da parte neurocirúrgica, né? Sim. Então, desde tumor, de hidrocefalia, e eles fizeram uma encomenda para o nosso grupo de estudo, né, para falar sobre uma doença que é comum no nosso país, nos países subdesenvolvidos em geral, que é a neurocercose, né? E o nosso grupo de estudo se concentrou em publicar um guia tanto para o diagnóstico, como segmento e tratamento dessas crianças com suspeita de neurocercose, né? É uma doença que atinge o Brasil há muitos anos, é uma doença endêmica. Só que nos países envolvidos, como Europa e Estados Unidos, isso acontece algumas vezes. Só que eles não têm esse conhecimento, essa experiência em tratar esses casos. Então, foi justamente por isso que foi publicado para auxiliar os médicos, tanto daqui do Brasil como do exterior, a tratar e diagnosticar essa doença. Você vê o ganho que a humanidade vai ter, porque os países que não se dedicam a esse tipo de pesquisa terão nas informações desta publicação conhecimento para atuar nesses casos desta doença. Repete o nome dela para mim, doutor. É a neurocicercose. Neurocicercose? Isso. Ela... E se trata do que, no caso? A neurocicercose é uma doença que ela vem basicamente do contato com as fezes de pessoas infectadas pela teníase, que é a famosa solitária, né? A solitária é uma verminose que é muito comum, principalmente na região centro-oeste e norte do país, que ela é causada pelo consumo de carne de porco. Contaminada com os cistos secos. Então a gente come a carne de porco e se contamina por essa doença. E aí a pessoa contaminada ou a criança contaminada, ela defeca num local que não tem esgoto, não tem saneamento. Entendi. E essa água e essas fezes vão para o contato com o animal, com o porco. Aí o porco come, tem esse cisto seco na carne, e aí a pessoa come essa carne e se contamina de novo. É um ciclo. Num país como o nosso, em que 50% do povo não tem saneamento básico, isso o país precisa recuperar. Isso. O Brasil está com uma dívida gigantesca, os nossos governantes, com essa questão do saneamento também. 50% do povo brasileiro não tem saneamento. É de se imaginar que, por esta razão, a incidência desta doença é muito maior por aqui, evidentemente, né, doutor? Com certeza, depende do saneamento, basicamente. Se uma pessoa não tiver contato com as fezes, né, ela não vai ter a neurocicercose, com certeza. É muito mais raro. Outros tipos de transmissão podem acontecer, mas o contato, na verdade, é com as fezes de uma pessoa que está com teníase. Ela entra no lugar do porco que teria que ter contato com essas fezes. E esse verme, em vez de se alojar nos músculos, ele costuma se alojar no cérebro das crianças
do próprio adulto que consome isso. Isso pode dar uma doença muito grave, que é a neurocercose. Grave. Mas, doutor, tudo se inicia a partir da carne de porco mal cozida. Faz algum sentido isso que eu anunciei aqui no começo da entrevista? Na verdade, a carne de porco mal cozida transmite a teníase, que é aquela doença do intestino. Entendi. Então, um verme fica no intestino. Entendi. E aí, quem tem esse verme no intestino vai liberar esses ovos dessas fezes nas fezes. O porco comeria isso e a gente comeria o porco, fechando um ciclo, entendeu? Ah, então... A neurocisticercose ocorre quando a gente tem contato com as nossas fezes. Entendi. Ou com as fezes de outra pessoa infectada. Meu e Deus. a gente entraria no lugar do... Entendeu? Entendi. Olha que ciclo muito louco. Quer dizer que, na verdade, coitado do porco, porque a gente poderia dizer o culpado é o porco, mas o princípio é o próprio homem que passa para o porco. Isso, é o homem. Aí forma um ciclo. Tem um hospedeiro que é o homem, que é o hospedeiro definitivo, e o hospedeiro intermediário que é o porco, fechando um ciclo. E a gente... A neurocistercose ocorre quando a gente atrapalha esse ciclo natural e entra em contato com as fezes, com as nossas próprias fezes. A minha tese aqui, professor, tem sido sempre essa aqui de dizer assim que tudo vai bem na natureza, ela está fazendo a parte dela, mas o ser humano é um problema. Quer dizer que dessa vez, de novo, é o porco, na verdade, o primeiro prejudicado de uma situação que advém do homem, nesse caso dessa doença. Tudo começa aí. Tudo começa aí. Que coisa. Aí faz esse caminho, vai para o porco, do porco para o homem, do homem para outro homem. Para outro ser humano. E aí esses ovos, eles se desenvolvem em vários tecidos do homem e o cérebro é um deles, causando uma doença grave que é a neurocistercose. Que aqui no Brasil é muito comum ou não? Aqui no Brasil é muito comum. Muito. Felizmente, aqui na nossa região, nós temos uma incidência de neurocistercose crônica muito alta. Assim, quando esses ovos se alojam no cérebro, por exemplo, depois de algum tempo eles calcificam. Então é muito comum a pessoa fazer uma tomografia e achar um ovo calcificado do contato que ela teve com o cisticerco há 10, 15, 20 anos, entendeu? A doença aguda é menos comum, mas ela é muito mais grave. Aí o coitadinho do porco, porque ele é vítima, nossa, começa por aí, a gente tem que comer essa carne bem cozida. Comendo bem cozida, elimina esse risco, corta o ciclo da bactéria. Sim, primeiro é consumir carne que você tem certeza da origem que foi inspecionada, a primeira parte, né? Mas de qualquer forma, o cozimento da carne do porco elimina isso, né? Você mata os ovos, na verdade, né? O cisticerco que está na... Entendi. Cozinhar bem, então. Cozinhar bem cozido, elimina. Cozinhar bem, então, pelo menos elimina esse risco, não é? Sim. O problema está em comer a carne mal passada. Nas churrascarias tem aquele negócio de mal passado e ao ponto, né, doutor? O ao ponto ainda assim tem risco? Que é uma carne entre mal passada e bem passada? Nunca se sabe se realmente morreu o cisticerco, né? Mas lembrando que é a carne do porco. Do porco. A carne do boi não transmite a neurocistercose. Não transmite. Doutor, congelar esta carne do porco também pode combater? Não está provado que o congelamento mata realmente. Ele pode, depende da temperatura, ele pode entrar num estado de senescência, de conservação, entendeu? Depois, quando ele é descongelado, ele volta à atividade. Entendi. Sabe, então, doutor... o melhor jeito é cozinhar. Cozinhar mesmo. Mas, doutor, eu estava aqui lembrando que há algum tempo eu tinha um amigo que era, chama biólogo. Biólogo não, me deu agora um branco aqui na especialidade. Mas, enfim, lida com essas questões de bactérias, de vírus e tal. Dessa especialidade cujo nome agora não me vem à cabeça. Mas, então, ele sempre que eu conversava com ele, qualquer coisinha ele já começava a falar de bactérias, de não sei o quê. Eu falei, nossa, esse cara é maluco. Mas agora, com essa pandemia... A gente fala mais sobre esses assuntos, a gente vê que realmente há um sem número aí de bactérias e vírus que estão mais próximos do que a gente pode, o leigo como eu, como a grande maioria das pessoas, podemos imaginar, doutor. O homem, ele está adentrando em ambientes que antes ele não entrava, né? Por exemplo, dentro das florestas, até consumindo e contato com animais selvagens que nunca tivemos contato. Então a gente está entrando em contato, o ser humano, com outros patógenos, outros vírus, outras bactérias, inclusive essa é a história do coronavírus.
também, né? Principalmente essa agora que chama. Mas a gente, assim... Então vamos surgir novas doenças, é esperado mesmo. O cidadão que é leigo, ele nunca parou para pensar nessas coisas e tal, e a gente... Hoje, bom, ainda que a pandemia, doutor, vamos falar de asepsia, que tem muito a ver com o seu estudo, com esse trabalho de vocês, mas a pandemia deixará, pelo menos como legado positivo, provavelmente uma população que vá cuidar muito mais da higienização das mãos, enfim, essa parte da prática de asepsias e tudo, eu acho que vai ser um legado interessante que vai ser deixado por essa pandemia, o senhor não acha? Sim, com certeza. Essa prática de higienização, principalmente dos transportes públicos, nos meios públicos, é uma coisa que eu gostaria muito que ficasse como legado. Veja como os países orientais, por exemplo, o Japão, não a China, mas o Japão, a pandemia foi muito menos cruel com eles, porque eles já têm uma cultura de usar máscara nos trens, nos metrôs, eles lavam a mão para tudo, contato íntimo entre eles é muito restrito. E é o que está acontecendo aqui, que deveria acontecer para a gente tentar brecar essa transmissão, né? Então, eu acho que o que poderia ficar, concordo com você, é esse cuidado aí, com o contato e com a higienização. É verdade. Gente, a pandemia é uma tragédia, vamos falar o que é verdade, olha o número de mortos e tudo, mas ela deixará algum legado, e me parece que esse é um deles, de a gente mudar os nossos costumes, nossos hábitos de higiene, e outros também. Rincões absolutamente desprezados politicamente desse país, que não tinham o menor recurso, hoje tem alguma UTI ainda que pequena, onde tinha UTI pequena ela se tornou maior. Haverá um aparato médico e hospitalar agora muito maior, comprado na marra, né? E na necessidade. Isso é um legado que vai ficar depois para ser utilizado. Então, há algum ganho nisso, né? Que a gente pelo menos percebe assim. Doutor, esta doença, qual é o seu estado mais grave? Pode ser letal? Você está falando de qual doença? Voltamos a falar do seu estudo, desculpa aí. Sim. Sim. Além de poder ser fatal, pode levar sequelas irreversíveis, né? Como o nosso estudo se concentrou mais nas crianças, uma criança com uma neurocercose pode levar isso para o resto da vida, né? Uma sequela de perder a força no braço, numa perna, de não conseguir andar. É isso. Se não for bem tratado, se não for diagnosticado no início, né? Isso pode ser uma tragédia para a criança, para a família. Né? Tem muitos embutidos que são derivados da carne do porco, no caso, né? No caso dos embutidos, há algum caso que tenha vencido até o processo de industrialização da carne de modo a chegar depois e contaminar alguém? Tem um caso assim no mundo ou não, doutor? Não. Os embutidos, assim, a carne é muito processada e o risco é praticamente zero. Né? Essas linguiças, por exemplo, que parecem ser de carne pura ali, também podem ter algum problema se comidas mal passadas? Linguiça, com certeza. É uma forma, né? Porque o cisticerco, que é o que transmite a teníase, na verdade, não a neurocercose, como eu comentei com vocês, ele parece uma gordura mais grossa, mais durinha. Então, aquelas linguiças que tem toda aquela gordura, aquela coisa branca, a gente não consegue ver dentro dela, né? É até mais perigoso que a própria carne. A gordura da carne do porco pode ser mais... causar um risco maior ainda do que a própria carne, vamos dizer assim. Ele gosta de se alojar mais nos músculos, mais na carne. Entendi. Tá. Doutor, muitíssimo obrigado. Foi muito proveitosa a sua entrevista, porque tratamos aqui de um assunto que, embora pareça familiar a um país como o nosso, que no saneamento ainda é de terceiro mundo, é bom lembrar, nós somos um país de terceiro mundo quando falamos em saneamento básico. É uma vergonha isso, que precisa ser corrigida. Mas esta é a realidade. Descobrimos com a pandemia que temos 40 milhões de pessoas na linha de miséria nesse país. Só agora o brasileiro descobriu, os governantes também, e descobrimos que temos metade apenas da população brasileira com água, com saneamento básico, isto é, água tratada e esgoto também coletado e tratado. É uma vergonha. Um país que quer ser grande, forte, soberano, não pode ostentar, não pode também, ao mesmo tempo, ter um quadro tão lamentável, triste e de terceiro mundo como esse. Doutor Matheus Balesteiro, muitíssimo obrigado. O senhor deu uma grande contribuição ao ouvinte e à nossa agenda positiva Citrosuco de hoje. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria só de fechar dizendo que nós, para combater essa doença como o coronavírus e mesmo a neurocicercose, como o nosso estudo mostra, nós temos que ter duas coisas que são muito importantes. Primeiro, políticas de saúde pública, né? Isso daí, fortalecer o Sistema Único de Saúde. E segundo, investimentos e políticas de pesquisa, porque isso, tanto a neurocicercose como as possíveis vacinas e curas para o coronavírus dependem de investimento em pesquisa, não tem outro jeito, né? Novamente, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao senhor, doutor. Obrigado ao senhor, a gente é que fica agradecido. Muito obrigado, um bom dia, bom trabalho aí, viu? Bom dia. Falei com o médico neurocirurgião pediátrico da Unimed de Araraquara, Dr. Matheus Balesteiro.